As profecias bíblicas nos oferecem uma visão clara dos eventos que antecederão a chegada do Anticristo. Desde o livro de Daniel até o Apocalipse de João, há uma sequência de acontecimentos que pavimentarão o caminho para o domínio desse líder final. No entanto, para que o Anticristo possa assumir o controle, o mundo precisa estar em um estado específico de vulnerabilidade, pronto para aceitar sua liderança sem resistência. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo cuidadosamente orquestrado ao longo do tempo por diversos homens e líderes que, consciente ou inconscientemente, atuarão para que tudo esteja preparado no momento certo. O mundo, já em um estado de caos moral, econômico e social, estará buscando desesperadamente por uma figura que possa trazer estabilidade e paz. Esse é o cenário ideal para o surgimento do Anticristo. Jesus, em Mateus 24, nos alerta sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que tentarão enganar, se possível, até mesmo os eleitos. O grande engano não será apenas político, mas também espiritual. O espírito de engano será tão poderoso que muitos acreditarão que o Anticristo é a solução para os problemas globais. Para que esse cenário seja possível, uma série de homens poderosos em diferentes esferas da sociedade estarão agindo para criar as condições propícias para o surgimento do Anticristo. Esses homens não aparecerão de maneira evidente como vilões. Pelo contrário, muitos serão vistos como heróis e salvadores, trazendo soluções para as crises globais. Eles estarão no governo, no campo econômico, na cultura e até mesmo nas igrejas, moldando as mentes e os corações das pessoas para aceitar o que está por vir. A preparação para o Anticristo inclui uma mudança global na maneira como vemos a moralidade, a verdade e a autoridade. O relativismo moral, a negação da verdade absoluta e a busca por uma governança centralizada estão criando um mundo pronto para ser governado por um único líder. Líderes em várias esferas estão promovendo uma agenda que, a princípio, parece ser de progresso e avanço, mas que, no fundo, está preparando a humanidade para um período de escuridão espiritual. Líderes políticos estão derrubando barreiras nacionais em prol de uma unidade global, ao mesmo tempo em que crises financeiras forçam a criação de uma economia unificada. A religião está sendo distorcida e amalgamada em um ecumenismo global, que prega a aceitação de todas as crenças e práticas, abrindo espaço para o surgimento de um falso profeta que guiará as massas para o culto ao Anticristo. Essa preparação é gradual, mas ininterrupta, como uma maré que se eleva lentamente até que finalmente cubra toda a terra. As Escrituras nos convidam a sermos vigilantes. A vinda do Anticristo será precedida por muitos sinais, mas o mais perigoso de todos é a preparação sutil e gradual que ocorre ao nosso redor. Quando o mundo estiver em um estado de total confusão e desordem, clamando por paz e segurança, o Anticristo surgirá como a resposta. Mas por trás de sua fachada de líder benevolente estará o maior inimigo da humanidade. O Apocalipse 13 descreve o surgimento do Anticristo como a besta que emerge do mar, um símbolo de poder que surge em meio ao caos e à desordem das nações. Ele terá poder sobre toda tribo, língua e nação, o que só será possível porque aqueles que o precederam já terão trabalhado arduamente para destruir os sistemas que protegiam as liberdades individuais e a soberania das nações. Assim, um novo governo mundial unificado será estabelecido. Entre os personagens mais notórios que pavimentarão o caminho para o Anticristo, o falso profeta desempenha um papel essencial. Apocalipse 13 nos revela que este será um homem de grande carisma, um líder religioso que emergirá com um poder surpreendente, capaz de enganar até mesmo os mais sábios. Ele será responsável por uma união global das religiões, criando uma fé universal que servirá como uma ferramenta de manipulação em massa. Mas como esse homem conseguirá tal feito? O falso profeta não virá com a aparência de um vilão. Pelo contrário, ele será visto como um homem de paz, alguém que pregará a unidade, o amor e a compreensão entre as diferentes religiões do mundo. Em um período onde o mundo estará desgastado por guerras religiosas e conflitos ideológicos, ele se apresentará como a solução para os problemas da fé, propondo o ecumenismo universal, onde todas as religiões podem coexistir sob um só Deus. O problema é que esse Deus, ao qual ele se refere, será na verdade o Anticristo. As profecias de Apocalipse 13, 11 e 14 o descrevem como uma besta que subiu da terra, com 2 chifres como de um cordeiro, mas que falava como um dragão. Essa figura é simbólica de seu caráter enganoso. Ele se apresentará como um servo de Deus, mas suas palavras e ações trairão seu verdadeiro propósito: desviar as pessoas do verdadeiro Deus e guiá-las ao culto ao Anticristo. Uma das maiores armas do falso profeta será a sua habilidade de realizar sinais e maravilhas. Apocalipse 13 nos fala que ele fará descer fogo do céu, entre outros milagres, enganando as massas e convencendo-as de que ele é enviado por Deus. No entanto, esses sinais serão apenas uma fachada para seu verdadeiro objetivo:
levar o mundo a adorar a imagem da besta e aceitar a marca do anticristo. Além de suas habilidades sobrenaturais, o falso profeta será um mestre na manipulação das emoções humanas. Ele apelará ao desejo de paz e unidade, falando sobre o amor ao próximo e sobre a necessidade de eliminar as barreiras que separam as religiões. Ele será um defensor da tolerância e da aceitação, mas ao fazer isso, eliminará as verdades fundamentais do Evangelho e da fé cristã. Aqueles que resistirem à sua mensagem serão vistos como intolerantes e retrógrados e, eventualmente, perseguidos. O falso profeta também terá um papel crucial na implementação da marca da besta. Ele convencerá as pessoas de que essa marca é necessária para a segurança e prosperidade global. A marca será apresentada como um símbolo de lealdade ao novo governo mundial e à nova ordem espiritual. No entanto, aceitar essa marca será o mesmo que selar um pacto de lealdade com o próprio Satanás. A aliança entre o falso profeta e o anticristo será forte e inseparável. Eles trabalharão juntos para estabelecer um domínio total sobre a terra, com o anticristo governando sobre os aspectos políticos e econômicos, enquanto o falso profeta controlará os corações e mentes das pessoas através da religião. Assim como os governantes políticos estarão criando as condições para o domínio global do anticristo, o falso profeta estará preparando as almas das pessoas para a submissão espiritual. No entanto, a Bíblia também nos diz que, embora o falso profeta tenha grande sucesso em enganar as massas, haverá aqueles que resistirão. Apocalipse 14, 9 e 11 nos fala dos avisos dados por anjos, alertando para os perigos de adorar a besta e aceitar sua marca. Aqueles que se recusarem a se submeter ao falso profeta enfrentarão grande perseguição, mas receberão a recompensa eterna de Deus. Assim, o falso profeta desempenhará um papel vital na preparação do caminho para o anticristo, enganando as nações com milagres falsos e uma mensagem de paz ilusória. Ele será uma figura-chave no cumprimento das profecias dos últimos dias, trabalhando incansavelmente para unir o mundo sob a liderança do anticristo e preparar a humanidade para sua maior apostasia. O domínio do anticristo não será possível sem o apoio de líderes políticos influentes que prepararão o caminho para o seu governo. A Bíblia, especialmente em Daniel 7 e Apocalipse 17, nos dá uma visão clara de que o governo mundial do anticristo será construído sobre a fundação de alianças entre nações e líderes poderosos. Esses líderes, por meio de decisões políticas, econômicas e militares, criarão o ambiente necessário para a ascensão de um governo global. O mundo, em constante tumulto político, enfrentará crises sem precedentes. Guerras, colapsos econômicos e desastres naturais farão com que as pessoas percam a fé nos sistemas tradicionais de governo. Nesse cenário de caos, muitos líderes políticos buscarão soluções extremas, e é aqui que eles começam a moldar o caminho para o anticristo. A busca por uma paz global será o ponto-chave, e a solução que esses líderes oferecerão será a centralização do poder, unindo nações em torno de um governo único e uma moeda única. As profecias de Daniel 2, 40 e 43 falam de um reino dividido simbolizado pelos pés de ferro e barro, que acabará se tornando o império global do anticristo. O conceito de uma nova ordem mundial, onde as nações se unem em uma coalizão global, será vendido ao público como a única maneira de resolver os grandes problemas que afligem a humanidade. Mas essa aliança será uma armadilha, pois, como mencionado em Apocalipse 17, 12 e 13, os 10 reis que darão seu poder ao anticristo o farão de forma deliberada, entregando a ele o controle total. Esses reis representam os governantes e líderes políticos que, voluntariamente, abrirão mão da soberania de suas nações em favor do governo global. Esses líderes políticos, que agirão como facilitadores do regime do anticristo, não aparecerão inicialmente como figuras ameaçadoras. Muitos serão celebrados como visionários, que trazem soluções inovadoras para as crises globais. Um exemplo disso são os acordos multilaterais, que serão feitos em nome da paz e da estabilidade econômica, unificando mercados e instituições internacionais. No entanto, por trás dessa aparente busca por harmonia global, estará o desejo de controle total, e essas alianças acabarão sendo usadas para subjugar as nações. Um dos aspectos mais importantes dessa preparação política será a implementação de um sistema de vigilância global. Com o avanço da tecnologia, os governos terão à sua disposição ferramentas de controle e monitoramento sem precedentes. Em nome da segurança e da luta contra o terrorismo, os líderes começarão a adotar medidas que aumentarão o controle sobre as populações, incluindo sistemas de identificação digital, monitoramento em massa e, eventualmente, a introdução da marca da besta. Daniel 8:25 nos adverte que o anticristo prosperará por meio do engano, e esse sistema de vigilância será um dos principais mecanismos de controle. Os líderes políticos também trabalharão em estreita colaboração com o falso profeta.
unificando seus esforços para criar uma estrutura de poder, tanto político quanto religioso. A separação entre Estado e religião, que em muitos países era vista como um princípio fundamental, será cada vez mais desconsiderada, à medida que o ecumenismo global promovido pelo falso profeta se alinha com as políticas globais. O objetivo final é criar uma sociedade onde todos os aspectos da vida, economia, política, religião e cultura, estejam sob o controle do anticristo e de seus aliados. No entanto, a união entre essas nações e líderes políticos não será totalmente harmoniosa. Apocalipse 17:16 fala de conflitos internos entre os próprios aliados do anticristo, o que mostra que a paz que ele promete é ilusória. Haverá divisões e traições entre os líderes. Mas no final, todos serão forçados a seguir o plano maior, que levará à completa submissão ao anticristo. A preparação política para o anticristo será concluída quando o mundo finalmente clamar por uma liderança forte que possa pôr fim ao caos. Será nesse momento de crise global, quando as nações estiverem à beira do colapso, que o anticristo surgirá como o líder salvador. Ele trará consigo promessas de paz, prosperidade e estabilidade, e muitos serão seduzidos por sua liderança carismática. No entanto, os líderes políticos que o precederam terão pavimentado o caminho para sua ascensão, destruindo as estruturas de governança que protegiam a liberdade e a justiça. A ascensão do anticristo será a culminação de décadas, talvez séculos, de esforços por parte desses líderes políticos que, por meio de suas alianças e decisões, transformaram o mundo em um campo fértil para o domínio do maior inimigo da humanidade. A preparação para a chegada do anticristo não se limita à política e à religião. A cultura desempenha um papel vital na forma como as pessoas percebem o mundo ao seu redor, moldando suas crenças, valores e comportamentos. Ao longo das décadas, houve uma transformação drástica nos padrões morais da sociedade, e muitos dos responsáveis por essa mudança foram os influenciadores culturais, artistas, intelectuais, formadores de opinião e líderes de movimentos sociais. A decadência moral que permeia a sociedade moderna é uma das principais características dos tempos finais, de acordo com as Escrituras. Em 2 Timóteo 3:1-5, o apóstolo Paulo nos alerta que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Essa descrição reflete com precisão o estado atual da cultura, onde o relativismo moral e o hedonismo têm sido promovidos como virtudes. A mídia de massa, especialmente o cinema, a televisão e as redes sociais, desempenhou um papel crucial na propagação dessa nova moralidade. Filmes, séries e músicas promovem constantemente a ideia de que não há absolutos quando se trata de certo e errado, e que cada indivíduo tem o direito de definir sua própria moralidade. Essa mentalidade é uma preparação perfeita para o governo do anticristo, pois em um mundo onde não há verdade absoluta, as pessoas estarão dispostas a seguir qualquer líder que lhes prometa liberdade e satisfação pessoal. Os influenciadores culturais, muitas vezes sem saber, estão preparando as mentes das pessoas para aceitar o engano do anticristo. Ao promoverem uma cultura onde a busca por prazer, riqueza e poder pessoal é exaltada acima de tudo, eles estão ajudando a criar uma sociedade onde o anticristo será visto como o líder ideal. Sua mensagem será uma extensão dos valores que já foram implantados na mente das massas: a rejeição da verdade, a busca por poder e o desejo de satisfação imediata. Além disso, a desconstrução da família tradicional tem sido uma das principais agendas promovidas por esses influenciadores. A Bíblia nos ensina que a família é uma das principais instituições criadas por Deus para a preservação da moralidade e da fé. No entanto, nos últimos tempos, a família tem sido atacada de todas as formas, com a promoção de estilos de vida alternativos e a reestruturação dos papéis de gênero. A quebra da família, como a conhecemos, é essencial para o domínio do anticristo, pois a família é o último bastião de resistência contra a total dominação das mentes e corações das pessoas. A mídia também desempenhará um papel crucial na implementação da marca da besta, pois será por meio dela que o falso profeta e o anticristo promoverão sua propaganda. Redes sociais, filmes e celebridades influenciarão milhões, persuadindo-os de que aceitar a marca é não apenas uma necessidade, mas algo desejável. A cultura do cancelamento já nos dá um vislumbre do que está por vir. Aqueles que resistirem à marca serão marginalizados e tratados como inimigos da paz e do progresso. Outro aspecto importante é a glorificação do transhumanismo e das tecnologias emergentes. Muitos influenciadores culturais têm promovido a ideia de que a humanidade pode transcender suas limitações biológicas por meio da tecnologia. Isso prepara o terreno para a aceitação da marca da besta, que será apresentada como uma forma de aprimoramento humano. Algo que trará benefícios práticos e econômicos, além de assegurar uma conexão mais direta com o novo governo mundial. A cultura também será usada para normalizar o culto ao próprio anticristo.
Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo nos fala sobre como o anticristo se apresentará como Deus e exigirá adoração. Através de filmes, séries e outras formas de entretenimento, a ideia de um líder carismático e quase divino será popularizada. O público será condicionado a aceitar essa figura como um salvador, um herói que trará a paz e a prosperidade para um mundo em crise. Portanto, os influenciadores culturais estão, de forma sutil, pavimentando o caminho para o anticristo. Ao promover uma cultura de relativismo moral, hedonismo e adoração à tecnologia, eles estão moldando uma sociedade que estará pronta para aceitar o maior engano de todos os tempos. Além dos líderes religiosos, políticos e culturais, outro grupo fundamental na preparação do caminho para o anticristo é a elite econômica. O controle sobre a economia global será uma das armas mais poderosas que permitirá ao anticristo estabelecer seu domínio sobre toda a humanidade. De acordo com Apocalipse 3, 16 e 17, será introduzido um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta. Essa profecia destaca a importância de um controle econômico total como parte do plano do anticristo. Ao longo das últimas décadas, vimos o surgimento de uma classe global de bilionários e corporações multinacionais que exercem um controle sem precedentes sobre as economias do mundo. Bancos centrais, instituições financeiras internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI e o Banco Mundial, e gigantes tecnológicos estão concentrando riquezas e poder, de forma que moldam o cenário econômico global. Esse sistema econômico altamente centralizado e interconectado pavimentará o caminho para a implementação do controle financeiro que o anticristo utilizará. A primeira fase da preparação econômica para o domínio do anticristo envolve a criação de uma economia global única. Durante décadas, as economias nacionais têm se tornado cada vez mais dependentes umas das outras, com a globalização promovendo a interconectividade dos mercados. Grandes corporações e bancos globais possuem mais influência do que muitos governos nacionais. Essa dependência econômica cria as condições perfeitas para que um colapso financeiro seja usado como catalisador para a implementação de um novo sistema econômico mundial. Como mencionado em Daniel 11:43, o anticristo dominará os tesouros de ouro e de prata e todas as coisas preciosas. Crises econômicas globais têm servido como um teste para esse novo sistema. O colapso financeiro de 2008, por exemplo, mostrou a vulnerabilidade das economias interconectadas e como eventos em um país podem rapidamente impactar o resto do mundo. Desde então, vimos uma crescente discussão sobre a necessidade de uma solução global para os problemas econômicos. Líderes financeiros, como membros do Fórum Econômico Mundial, vêm propondo uma redefinição do capitalismo, o que abriria caminho para uma nova ordem econômica. Em 2020, o conceito de Grande Redefinição (Reset) foi amplamente promovido, destacando a necessidade de reestruturar a economia global após a pandemia. Embora apresentado como uma solução para um mundo mais sustentável e justo, tais iniciativas podem ser vistas como passos rumo a um controle centralizado que será explorado pelo anticristo. O papel da elite econômica também se estende à promoção de uma moeda digital global. Nos últimos anos, o surgimento das criptomoedas e o debate sobre as moedas digitais emitidas por bancos centrais tem ganhado força. A ideia de um sistema financeiro completamente digital é crucial para o controle descrito em Apocalipse 13. Sem o uso de dinheiro físico, o governo mundial poderá rastrear e controlar todas as transações. Isso não é apenas uma questão de conveniência ou segurança, mas também de poder. A elite econômica está moldando essa transição para o mundo digital, e a implantação de uma moeda digital global permitirá que o anticristo tenha o controle completo sobre quem pode participar do sistema econômico. A introdução de uma marca que permita as transações econômicas também se torna mais plausível em um cenário onde as pessoas já estão acostumadas com a biometria, identificações digitais e tecnologias vestíveis. A elite econômica, juntamente com os gigantes tecnológicos, tem promovido cada vez mais a utilização de tecnologias de identificação e pagamento através de métodos como chips RFID, reconhecimento facial e impressões digitais. O público está sendo condicionado a aceitar esse tipo de tecnologia como parte de sua vida cotidiana. E quando a marca da besta for finalmente introduzida, será vista por muitos como apenas mais um passo na direção da conveniência e segurança. Além disso, a elite econômica será responsável por criar uma divisão clara entre aqueles que aceitam a marca da besta e aqueles que resistem. Aqueles que se recusarem a participar do sistema não terão acesso a bens ou serviços, sendo excluídos da sociedade econômica. Isso gerará uma pressão imensa sobre os indivíduos e famílias para que se conformem, e muitos cederão diante da ameaça de não poderem prover para suas necessidades básicas. Esse cenário ecoa o que lemos em Apocalipse 3:17.
onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca. A elite financeira estará pronta para garantir que esse sistema seja implementado, e o público, já acostumado com a centralização e o controle tecnológico, aceitará essa imposição como algo inevitável. Outro aspecto que fortalece o controle da elite econômica é o crescente poder das corporações tecnológicas. Estas empresas possuem uma influência incomparável sobre a vida cotidiana das pessoas, controlando não apenas a economia, mas também a comunicação, a informação e a infraestrutura digital. Elas terão um papel central no desenvolvimento da infraestrutura necessária para o sistema da marca da besta. O avanço de tecnologias como a inteligência artificial, a internet das coisas IoT e a vigilância em massa dará ao anticristo o controle absoluto sobre a população. Por fim, é importante destacar o papel que a elite econômica desempenhará na manipulação da mídia e da narrativa pública. Os grandes conglomerados de mídia, controlados por essa elite, moldarão a percepção das pessoas, promovendo a ideia de que o novo sistema financeiro global é benéfico e necessário para a paz e a estabilidade mundial. Aqueles que se opuserem serão retratados como inimigos do progresso e da segurança global. Essa manipulação será essencial para garantir que a transição para o governo do anticristo ocorra sem grandes resistências. Portanto, a elite econômica, por meio de sua influência sobre os mercados, a tecnologia e a mídia, estará na vanguarda da preparação para a chegada do anticristo. Ao concentrar riqueza e poder e promover um sistema financeiro global unificado, eles estarão pavimentando o caminho para o controle total que será exercido durante o reinado do anticristo. A preparação do caminho para o anticristo também envolverá a cooperação de governos e organizações internacionais. Entre essas, as Nações Unidas desempenharão um papel central na construção de um cenário global propício ao governo único que será estabelecido pelo anticristo. Ao longo dos anos, a ONU tem avançado em sua agenda de unificação global, promovendo a paz, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável. Contudo, por trás dessa fachada de boas intenções, muitos veem a organização como uma plataforma para a implementação de um sistema de governo global que prepara o cenário para o anticristo. Desde sua criação em 1945, logo após a devastação da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas têm promovido a ideia de um mundo unificado, onde as nações podem cooperar para resolver problemas globais. Em sua estrutura, a ONU já possui muitos dos elementos que poderiam ser utilizados para um futuro governo mundial. O Conselho de Segurança, composto por algumas das nações mais poderosas do mundo, tem autoridade sobre questões de guerra e paz. Além disso, a ONU também coordena várias agências que lidam com temas globais como saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos. À primeira vista, isso pode parecer uma força positiva, mas à luz das profecias, podemos ver como esse sistema pode ser explorado pelo anticristo. O primeiro passo em direção a um governo global é a promoção de uma paz mundial aparente. De acordo com a Bíblia, o anticristo virá como um líder carismático que trará uma solução para muitos dos conflitos que assolam o mundo. Daniel 9:27 menciona que ele fará um pacto de paz por 7 anos, mas esse pacto será apenas uma fachada para seus verdadeiros objetivos. A ONU, como a principal entidade promotora de tratados e acordos de paz, pode ser a plataforma ideal para que esse tratado seja implementado. Nos últimos anos, temos visto um aumento nas tensões globais, com guerras civis, conflitos étnicos e disputas territoriais ocorrendo em várias regiões do mundo. Um líder que seja capaz de trazer a paz em meio a essa confusão será visto como um salvador, e a ONU estará pronta para endossá-lo. Além de promover a paz, a ONU também tem desempenhado um papel importante na implementação de políticas globais que podem facilitar o controle do anticristo. Um exemplo disso é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que estabelece 17 objetivos que as nações do mundo devem alcançar para criar um planeta mais justo e equilibrado. Entre esses objetivos, encontramos questões como erradicação da pobreza, promoção de igualdade de gênero e ações contra as mudanças climáticas. Embora esses objetivos pareçam nobres, eles podem ser utilizados para justificar um controle maior sobre as populações e limitar as liberdades individuais. A questão ambiental, em particular, tem sido uma das principais bandeiras da ONU nos últimos anos. O discurso em torno da necessidade de combater as mudanças climáticas tem criado um consenso global de que ações drásticas devem ser tomadas. Governos ao redor do mundo têm sido pressionados a adotar políticas que limitam o uso de recursos naturais e impõem restrições sobre o comportamento das pessoas e das indústrias. O anticristo poderá explorar essas preocupações globais, utilizando o medo de uma catástrofe ambiental para consolidar seu controle. Ele poderá se apresentar como o líder que trará soluções para esses problemas, mas, em troca, exigirá uma obediência total de todas as nações.
Outro aspecto em que a ONU tem atuado e que pode pavimentar o caminho para o anticristo é a criação de uma governança digital. Com a crescente digitalização do mundo, a ONU vem promovendo a ideia de uma governança da internet, onde uma autoridade central teria o poder de regular o uso da rede em escala global. Isso inclui questões como cibersegurança, privacidade e controle de fake news. Com essa governança em vigor, o anticristo teria à sua disposição um mecanismo para controlar a disseminação de informações e garantir que sua narrativa seja a única a ser ouvida. Além disso, o controle sobre a internet também permitirá a vigilância em massa, possibilitando o rastreamento de todos os cidadãos do mundo. A ONU, por meio de suas agências, já trabalha em conjunto com governos e empresas de tecnologia para desenvolver sistemas de monitoramento que podem ser usados para coletar dados sobre indivíduos em tempo real. Esse tipo de controle será essencial para o cumprimento da profecia de Apocalipse 13:16-17, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Um sistema global de vigilância digital facilitará a imposição da marca, já que será possível monitorar quem está cumprindo ou não as exigências do novo governo mundial. Os governos globais também desempenharão um papel crucial na preparação do caminho para o anticristo. Ao longo dos últimos anos, temos visto uma tendência crescente de concentração de poder em mãos de poucos líderes. Governos autoritários têm surgido em várias partes do mundo, e muitos desses líderes têm desafiado as instituições democráticas e os direitos civis. Esses regimes autoritários podem servir como precursor para o tipo de governo que o anticristo implementará. Ele precisará de líderes dispostos a submeter suas nações ao controle de um governo global. E muitos desses líderes já têm demonstrado sua disposição em restringir as liberdades em nome da segurança e da ordem. Além disso, muitos governos têm investido pesadamente em tecnologias de controle social, como câmeras de vigilância, reconhecimento facial e inteligência artificial. Esses sistemas serão essenciais para o governo do anticristo, pois permitirão a identificação e o monitoramento de dissidentes. A repressão a opositores será severa, e aqueles que se recusarem a se submeter ao governo do anticristo serão perseguidos, como predito em Apocalipse 3, verso 7, onde está escrito que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo recente de como os governos globais podem impor medidas draconianas em nome do bem comum. Durante esse período, vimos a implementação de lockdowns, restrições de viagem e, em alguns casos, o uso de aplicativos de rastreamento para monitorar a saúde e o movimento das pessoas. Esses tipos de medidas podem ser um prelúdio para o tipo de controle que o anticristo exercerá, utilizando crises globais como justificativa para a centralização do poder e a supressão das liberdades. Em resumo, as Nações Unidas e os governos globais estão posicionados para desempenhar um papel-chave na preparação do caminho para o anticristo. Através da promoção da paz, da implementação de políticas globais e do uso de tecnologias de controle social, eles criarão as condições perfeitas para que o anticristo estabeleça seu domínio mundial. Quando ele finalmente surgir, encontrará uma estrutura já pronta para ser utilizada, consolidando seu governo de maneira rápida e eficiente. A ONU, os governos autoritários e as tecnologias de vigilância serão as ferramentas essenciais para que ele exerça seu controle sobre toda a humanidade. Um dos principais preparativos para a chegada do anticristo envolve a criação de uma religião mundial unificada, que terá como líder o falso profeta. Este personagem, mencionado no livro do Apocalipse 13:17, será o braço religioso do anticristo, persuadindo as massas a aceitarem o novo sistema global e a adorarem a figura do anticristo como uma divindade. Mas como uma religião mundial pode ser criada em um mundo tão diverso e pluralista? A chave para entender esse processo está no movimento ecumênico, que já vem sendo desenvolvido há décadas com o objetivo de unir diferentes credos sob uma única bandeira, promovendo a ideia de que todas as religiões levam ao mesmo Deus. O movimento ecumênico, embora inicialmente promovido como uma forma de paz e cooperação entre religiões, tem suas raízes na tentativa de dissolver as barreiras teológicas que distinguem uma fé da outra. Um dos maiores impulsionadores dessa ideia é o conceito de que todas as religiões possuem verdades comuns e que, portanto, as diferenças entre elas são secundárias. Em uma análise superficial, essa proposta pode parecer benigna e desejável, especialmente em um mundo onde os conflitos religiosos continuam a provocar guerras e divisões. No entanto, o ecumenismo pavimenta o caminho para uma diluição da verdade absoluta e para o surgimento de uma religião que servirá aos interesses do anticristo. Nas últimas décadas, temos testemunhado eventos históricos que buscam aproximar líderes de diferentes religiões.
Um exemplo notável disso foi o Encontro de Assis, em 1986, quando o Papa João Paulo II reuniu líderes de várias religiões para orar pela paz mundial. O simbolismo por trás desse encontro era claro. Mesmo em suas diferenças, as religiões podem trabalhar juntas em prol de um bem maior. Desde então, muitos outros eventos e iniciativas ecumênicas têm sido organizados, promovendo a ideia de uma fraternidade global baseada em princípios espirituais compartilhados. No entanto, essa aproximação pode ser explorada pelo falso profeta para criar uma falsa unidade religiosa que desconsidera as verdades bíblicas e promove a adoração de um ídolo, o próprio Anticristo. A profecia em Apocalipse nos alerta que o falso profeta realizará grandes sinais e prodígios para enganar as pessoas e convencê-las a seguir o Anticristo. Um dos sinais mais notáveis que ele realizará será fazer descer fogo do céu, imitando os milagres dos profetas do Antigo Testamento. Apocalipse 13:13. Esses sinais terão um impacto profundo, pois muitas pessoas serão convencidas de que o falso profeta é um verdadeiro servo de Deus. Assim, ele conseguirá enganar até mesmo aqueles que buscam por respostas espirituais, levando-os a aceitar o Anticristo como o Messias esperado. O ecumenismo será uma ferramenta poderosa nas mãos do falso profeta, pois ele usará a unificação religiosa para promover a ideia de que o Anticristo é a solução final para os problemas do mundo. Em um cenário onde guerras religiosas, intolerância e terrorismo têm causado tanta dor e destruição, a proposta de uma religião unificada será recebida com entusiasmo por muitos. Governos, instituições e até mesmo líderes religiosos se unirão em torno dessa nova ordem, acreditando que finalmente encontraram a paz tão almejada. Contudo, essa unidade será baseada em engano e levará ao colapso espiritual de milhões. O falso profeta também desempenhará um papel fundamental na imposição da marca da besta. Conforme descrito em Apocalipse 13:16 e 17, ele fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender sem essa marca. Esse será o selo de lealdade ao Anticristo, e aqueles que se recusarem a recebê-la serão marginalizados, perseguidos e eventualmente mortos. O falso profeta convencerá as massas de que a marca é um símbolo de unidade e lealdade ao novo sistema global. E muitas pessoas a aceitarão sem questionar, pensando que estão contribuindo para o bem maior. A união das religiões, promovida pelo falso profeta, será uma falsa imitação da verdadeira unidade que Jesus Cristo orou para seus seguidores terem. João 17:21. Em vez de ser uma unidade baseada na verdade e no amor, será uma união de compromisso e concessão, onde as verdades fundamentais da fé cristã serão sacrificadas em nome de uma paz temporária. Ao invés de adorar o verdadeiro Deus, as pessoas serão levadas a adorar o Anticristo, que se apresentará como um Deus na Terra. O processo de unificação religiosa já está em andamento em muitos setores. Diversas conferências, encontros e declarações têm sido feitas para promover a ideia de que as diferenças religiosas devem ser postas de lado em prol da paz mundial. Declarações como "nós adoramos o mesmo Deus" ou que todas as religiões são válidas têm se tornado cada vez mais comuns, preparando o caminho para o surgimento dessa religião global. Líderes religiosos que antes defendiam firmemente suas doutrinas, agora abraçam uma teologia de inclusão, onde a verdade absoluta é vista como um obstáculo à unidade. No entanto, para que essa religião global seja bem-sucedida, será necessário marginalizar aqueles que se recusam a participar. Aqueles que continuarem fiéis à fé em Jesus Cristo e se recusarem a adorar o Anticristo serão vistos como inimigos do progresso e da paz. O falso profeta liderará a perseguição desses crentes, e eles serão forçados a escolher entre a fidelidade a Deus e a sobrevivência no novo sistema global. Muitos morrerão como mártires, mas suas almas estarão seguras com Cristo, pois ele prometeu uma coroa de vida para aqueles que perseverarem até o fim. Apocalipse 10. Assim, o falso profeta, em aliança com o Anticristo, usará a religião mundial unificada para consolidar o poder sobre as nações. Ele promoverá o ecumenismo como um meio de trazer paz e unidade, mas seu verdadeiro objetivo será desviar a adoração de Deus e direcioná-la ao Anticristo. Através de milagres enganosos, manipulação religiosa e a imposição da marca da besta, o falso profeta levará milhões à condenação eterna. Essa falsa paz religiosa durará pouco, pois o próprio Deus intervirá para destruir o sistema do Anticristo e do falso profeta no final dos tempos, conforme descrito nas profecias bíblicas. A religião mundial unificada será um dos maiores enganos da história, e aqueles que caírem em suas armadilhas estarão selando seu destino. Contudo, a Bíblia nos encoraja a permanecermos firmes na verdade, pois somente aqueles que perseverarem na fé em Cristo serão salvos.
O papel do falso profeta é um alerta para que, nos dias atuais, estejamos atentos às doutrinas e movimentos que promovem uma falsa unidade em detrimento da verdade de Deus. À medida que nos aproximamos do desfecho da narrativa sobre os homens que prepararão o caminho para o anticristo, é crucial lembrar que, apesar de toda a escuridão e desolação que poderão ocorrer, a história não termina com a vitória do mal. Ao contrário, as Escrituras garantem que o mal, embora pareça prevalecer temporariamente, será derrotado de forma definitiva pelo poder e autoridade de Deus. O anticristo e seus seguidores podem parecer invencíveis, armados com tecnologia, manipulação e poder político. Contudo, a verdade eterna é que Deus ainda está no controle. Ele tem um plano soberano que se desenrola diante de nossos olhos, e nada pode impedir a realização de suas promessas. A Bíblia nos ensina que, quando Jesus voltar, ele não apenas derrotará o anticristo e o falso profeta, mas também estabelecerá seu reino eterno de paz e justiça. Esse será um momento em que todos os que permanecerem firmes na fé serão recompensados, e a verdadeira luz triunfará sobre as trevas. A resistência dos cristãos, mesmo em meio à perseguição e à opressão, será uma demonstração poderosa do amor e da fidelidade de Deus. Muitos que forem perseguidos por sua fé se tornarão mártires, mas seus testemunhos não serão em vão. Eles inspirarão outros a buscar a verdade e a se voltar para Cristo. É nessa resistência que vemos a esperança brilhar mais intensamente. Um testemunho de que a vida eterna é uma realidade que transcende as dificuldades temporárias deste mundo. A mensagem final é clara. Mesmo diante de um cenário apocalíptico, há esperança. Aqueles que aceitarem a verdade do Evangelho e permanecerem fiéis a Cristo serão protegidos e vindicados. Eles experimentarão a recompensa da vida eterna, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte, pois as coisas antigas já terão passado. Esta é a promessa que nos motiva a continuar, a lutar e a proclamar a verdade, independentemente das circunstâncias. Concluímos nossa jornada sobre os homens que prepararão o caminho para o anticristo, lembrando que o verdadeiro poder e controle pertencem a Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao olharmos para o futuro, devemos nos lembrar de que a vitória de Cristo é certa, e que no final, todos aqueles que escolherem seguir a verdade e resistir ao mal, serão recompensados com a presença eterna de Deus. Portanto, que possamos nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que virão, armados com a fé, a verdade e a certeza de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nossa esperança deve estar firmemente ancorada em Cristo, e enquanto nos aproximamos do dia da sua volta, devemos continuar a proclamar a verdade do Evangelho, preparando o caminho para a vinda do nosso Senhor e Salvador.